Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento nós recebemos o Renato Trash, ele que é o diretor executivo da Funtech e vem para falar um pouquinho com a gente sobre o Inova Meat, evento de inovação no setor de proteína animal, que já está se tornando tradicional aqui no município de Toledo e será realizado na próxima semana entre os dias 1 e 3 de abril. Ele vai falar um pouquinho sobre os destaques do evento, o que de principal a gente vai ter nesse evento, as novidades para esse ano. Renato, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Agradeço aí a todos os teus internautas, tá? Também, por essa oportunidade de falar do Inovamite, uma ideia que começou muito simples e avaliando o perfil da nossa região oeste do Paraná, né? É muito mais que Toledo, é mais oeste do Paraná. Nós somos grandes produtores de proteína. Nós convertemos o milho e a soja produzida aqui em proteína, agregando valor. E essa é a nossa principal característica. Toledo se destaca porque tem o VBP aí há muitos anos, já mais de 10 anos, que é o maior do estado do Paraná. E dentro desse cenário, vendo o que estava faltando no mercado que eu me refiro de tecnologia, de informações para os produtores, para as agroindústrias de forma geral, para as integradoras, surgiu a questão de o que está entrando no mercado em termos de tecnologia. Daqui 2, 3 anos, o que está no mercado? Tá? Então, o Inovamite, ele não se caracteriza por uma feira, como acontece em outras feiras aqui pela região. O objetivo não é vender máquina, não é vender equipamento, não é esse o sentido. Também não é um evento científico em que vai se trabalhar com ideias a serem implementadas de 10, 15 anos. Ele é um evento, tá, que tem todo o embasamento científico, é um evento que vai gerar ampliação de renda para o produtor e para as agroindústrias, através da tecnologia. E essa tecnologia adaptada à realidade nossa aqui do oeste do Paraná. Então, aí que surgiu essa questão. Quem está organizando é a Associação Comercial e Empresarial de Toledo, junto com o Sindicato Rural. No Sindicato Rural, o saudoso Nelson Gafuri, Nelson Paludo, perdão, Gafuri está aí. Gafuri é o atual feliz, é atual presidente, né? Ele, junto com o Copini, escreveram um documento solicitando ao poder público que se tivesse uma feira que tratasse dessas tecnologias, o que tem. O João Nogueira, junto com o Beto, colocaram isso dentro do plano de governo. Tá? Só que isso já há muito tempo atrás. E há 3 anos atrás ela foi implementada através do Inovamite. Né? Então, o Inovamite, ele hoje já tem uma referência nacional para isso. Tem empresas de fora de Toledo, da região nossa, que estão vindo para cá para expor até as suas tecnologias, para apoiar o evento, né? E esse é um dos destaques também, isso me chamou bastante atenção. Outro é que o Inovamite é um dos 14 eventos em que a Embrapa participa oficialmente. Então, no terceiro ano, o Inovamite já faz parte do rol de eventos da Embrapa. Alguns impactos aí que já tivemos do Inovamite aqui para a região. Eu acho que o maior de todos, que é um impacto a curto e longo prazo também, que é a vinda da Unidade Mista de Pesquisa e Inovação da Embrapa. Não é uma Embrapa estruturada no formato como suínos e aves, que lida só com suínos e aves, mas a UMIP ela nos permite puxar qualquer Embrapa do Brasil. A gente precisa de instrumentação, vai para a Embrapa Instrumentação.
precisa de informação sobre floresta, sobre solos, puxa a Embrapa para desenvolver projetos aqui na nossa região. Então nós temos muito a ganhar com esta ação da Embrapa aqui em Toledo e região. Você citou alguns dos destaques aí desses primeiros anos de Nova MIT, principalmente essa questão da chegada da Embrapa que está se instalando lá no Bioparque. Nesses 2 anos que a gente já teve do evento, vocês olhando e em conversas também com todos os organizadores, a CIT, Sindicato Rural, com os próprios produtores, os demais participantes, empresas, universidades, todo mundo. O que deu para tirar de feedback dessas 2 edições que a gente já teve, de todo mundo que participou ali nessas conversas que vocês têm? Uma evolução sempre, e é isso que nós caracterizamos o Inovamit. O Inovamit, como se trata de inovação, a cada evento ele tem que ter uma inovação, algo diferente, né? Então, por exemplo, o ano passado, uma das ênfases foi a questão da edição gênica de tilápia. Estou pensando numa tecnologia que isso gerou um projeto que está sendo adaptado aqui para a nossa região, especificamente a tilápia. Já tem alguma coisa em Santa Catarina, mas está vindo forte aqui para o oeste do Paraná, que permite você melhorar o rendimento de carcaça. Mexendo alguns genes da tilápia, não é tilápia transgênica, porque é o próprio gene da tilápia que está sendo trabalhado, nós vamos ter, pegando hoje, fazendo uma conta de padeiro, né? Uma conta de guardanapo aí, né? Nós temos um incremento de 150 toneladas de filé de tilápia, se todas as tilápias produzidas hoje aqui em Toledo fossem editadas genicamente, sem alterar o custo de produção, o que aumenta a rentabilidade do produtor. Esse ano nós voltamos com esse tema também, só que com outra tecnologia, que é o supermacho. Esse supermacho vai evitar que se use hormônio para fazer reversão sexual da tilápia. Então, essas tecnologias elas estão sendo implementadas muito em breve. E isso, os produtores têm a oportunidade de levar isso para suas propriedades. Tanto é que a novidade desse ano, a Embrapa vai ter o Embrapa Conecta, que é um escritório da Embrapa que vai conectar as demandas que a Embrapa tem de fazer testes, como esse que eu falei da tilápia editada, diretamente com os produtores, ou então com as indústrias, só que conectando com todas as Embrapas do Brasil, né? Então essa é uma novidade. E tu perguntou da questão de impacto disso para o agricultor. O que se observa, principalmente pelo Sindicato Rural, tá, de Toledo, que ele está vindo e está valorizando mais o próprio Inovamit também. Esse ano ele está bem intenso nesse sentido. E entendendo como o sindicato representa os produtores, isso é para nós fantástico, que o alvo qual é? Melhorar a rentabilidade dos produtores. E isso está sendo bem intenso também. A associação comercial também ela entra nesse rol, por quê? Em torno das cadeias produtivas existe um grande agregado de indústrias de produção de bebedouros para as aves, de fábrica de ração, de equipamentos, de vacinas, de medicamentos. Então, é uma cadeia produtiva, por isso que a gente fala de cadeia, né? Que vai lá, quando a gente pensa da ração, até o mercado consumidor ou até o consumidor, quando você está fazendo aquela bisteca de suíno na sua casa, né? Toledo, e assim como toda a região oeste, são muito pujantes na agricultura. Toledo aí já há 12 anos consecutivos como o maior VBP do Paraná. E você citou todas essas questões que envolvem aí novamente, principalmente esse foco mais na tecnologia, no que tem de novo
no mercado agrícola. Nesse sentido, acho que um dos diferenciais é fazer com que esses produtores, esses agricultores tenham acesso mais rapidamente para chegar e melhorar a sua produção, manter, porque a gente sabe que é difícil chegar no topo, mas se manter é ainda mais difícil. Então, para continuar à frente também. O Inovamente também tem esse papel. Talvez eu diria que esse é o papel principal. Porque qualquer tecnologia que não seja absorvida pelo produtor, ela é inexistente, tá? Ela é inútil. Então, e esse processo hoje do campo, principalmente no que se refere da sucessão familiar, a tecnologia vem quase que harmonizar o campo. Porque o jovem não quer passar, e com toda certeza, eu sou um exemplo disso, que fugi do campo, tá? Por todos os perrengues que os pais passaram. Vide os que colonizaram aqui. Eles derrubavam mata de machado, foice, o que é um trabalho extremamente sacrificado. Os jovens hoje que estão para assumir essas propriedades, ou que teriam teoricamente capacidade, aí, ou que deveriam assumir, eles estão retornando da cidade para o campo. E isso nós teremos alguns cases assim. Isso sempre associado à tecnologia. Por quê? Eu consigo pôr uma ordenha robotizada, por exemplo, tá, para tirar leite, que vai ser uma das palestras, sem ter aquele sacrifício de ter que ficar me preocupando tão intensamente com isso. A própria vaca, ela define o horário que ela quer ser ordenhada. Só isso é suficiente para aumentar em 10% a produtividade. Tá? Então, sanidade, principalmente mastite, reduz em 20% ou mais. Então, essas tecnologias ajudam, com menor grau de sacrifício dos jovens que estão retornando ao campo. Um outro papel importante desse fator humano, que ele é fundamental para a questão de tecnologia, para a questão de produção, é a valorização da mulher no agro também. Tanto é que nós teremos um evento específico na terça-feira, das 8h30 às 9h30, chamado Mulheres Inovamente, em que vai ser todo um contexto da importância da mulher assumir também o seu papel nessa questão de inovação tecnológica dentro das propriedades rurais. Com exemplos, com cases de pessoas que saíram da área urbana, ou permanecem na área urbana, mas a gestão da propriedade e mulheres estão retornando para isso. Então isso é muito bonito e muito prazeroso de ver, porque a mulher ela tem um olhar diferente sobre o agronegócio. E não é exclusivista das mulheres, é o trabalho em conjunto. E é isso que a gente está trabalhando. É uma agregação da família novamente. É pai, irmão, irmã, tá? Voltando ao campo e vendo que ele vai ter uma melhor rentabilidade, o melhor conforto, se ele trabalhar em conjunto dentro daquela área de terra que eles têm. Ainda nesse sentido do avanço tecnológico, já a gente chegando para a terceira edição do Inovamente, você vê uma abertura dos produtores quanto a essas novas tecnologias que vão garantir um avanço cada vez maior da produção, ou é ainda algo que alguns são mais reticentes? Eu vou traçar dois cenários aí, tá? Como nós trabalhamos muito com integração, tá? Integração são as integradoras que nós temos aqui, ou seja, é uma empresa, uma agroindústria que contrata literalmente o produtor e o produtor trabalha na sua propriedade fornecendo os animais para essa agroindústria. As agroindústrias, elas têm essa característica em todas elas de terem um setor de tecnologia que busca essas tecnologias. Então ele entra no pacote de instalação das granjas. Tá?
Esse é um cenário. O outro cenário é a demanda dos produtores em si para ter um melhor controle da sua propriedade. Por exemplo, eu posso estar morando na cidade, em Toledo, e estar monitorando todos os parâmetros de temperatura da água que as aves estão tomando, qual é a velocidade do vento, qual é o conforto térmico, pensando numa granja de aves. Tá? Então, eu consigo ter isso e por aplicativo eu consigo também ter intervenção lá dentro. Então, existe esses produtores que buscam essa tecnologia, esse tipo de conforto, tá? E existe o pacote, eu vou chamar de pacote, mas a tecnologia que já vem embarcada quando você vai construir um aviário. Hoje, por exemplo, vou pegar aí outro setor que é a agricultura, que tem uma relação direta, porque eu não vou ter frango se eu não tiver milho, não tiver soja. Então, eu tenho que vincular com a produção. Eu hoje tenho, não tem mais a opção de eu comprar um trator sem um kit de comunicação já embarcado, de conectividade embarcado. É uma tecnologia que eu já não tenho opção de dizer não quero. Ela vem e pronto. Né? Então, esse incremento de tecnologia, ele vai existir. Existem, isso é em toda e qualquer sociedade, aqueles que a gente chama de early adopters, ou seja, adotam a tecnologia antes. E aí entra o princípio, quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Então, na tecnologia, a mesma coisa. Quem arrisca-se, quem estuda, tem uma análise crítica, isso aqui realmente vai me ajudar. Investe nisso, ele tem esse retorno antes dos demais. Tá? Então, tem todo esse perfil na absorção dessas tecnologias. Eu usei o verbo absorver, porque é isso mesmo. É o ato de incorporar a célula de produção de todas essas tecnologias. Agora, entrando mais especificamente na programação do InovaMeet 2024, o que a gente vai ter de programação? Quais os diferenciais que vocês estão trazendo para essa edição? Eu vou começar pela parte mais gostosa de todas, que é a comida, obviamente. Tá? Nós teremos o caminhão do CNA, da Confederação Nacional da Agropecuária. Primeira vez aqui no Paraná, essa é a terceira exposição desse caminhão, que vai trazer uma cozinha, e o nosso Senac aqui de Toledo vai fazer gastronomia, ou vai mostrar como é que se faz, gastronomia molecular, que é basicamente cozinhar com nitrogênio, tá? Que é uma coisa diferente e inovadora para nós. Eu estou ansioso para experimentar, para conhecer isso, tá? Então, essa é uma programação que a gente chama de paralelo, tá? Um outro evento que vai acontecer em paralelo, eu já entro no InovaMeet em si, é um evento capitaneado aí pelo IDR e pelo Antiga Emater e pela Associação de Engenheiros Agrônomos, que é uma discussão, um fórum sobre plantio direto, sobre semeadura direta. Mas o que tem a ver a semeadura direta com produção de frangos, suínos, aves e leite? Tudo. Porque a semeadura direta, manter a palhada na superfície, faz com que aquela água da chuva fique retida nesse solo e mantenha as nascentes. E é dessa nascente, ou mesmo incorporando o lençol freático, é dessas nascentes que vão abastecer a nossa produção animal. Né? Então, esses são os eventos aí paralelos, tem outros lá também. Tem o InovaMeet Conecta, com a parceria com o Sebrae, que vai mostrar o que tem dessas tecnologias para entrar das startups da nossa região. Tá? Vai ter o Bioparque, que vai fazer uma rodada também de conversas, negócios aí, que é um dos patrocinadores para as tecnologias que eles têm. E o InovaMeet em si. No dia 1º, a gente começa com a abertura, tá? Nessa abertura, nós teremos aí a presença da Tereza Cristina, tá? Que é a ex-ministra
da Agricultura e atual senadora, que é uma defensora do agro. Depois a gente tem um coquetel lá de abertura. Na terça-feira a gente começa com Mulheres em Nova MIT e depois vai para as oficinas específicas de cada uma das áreas. Por exemplo, tratando da inteligência artificial no processamento de dados de uma granja. Tá? Esse é só um dos exemplos, aí tem outros lá, está no site novamit.com.br, toda essa programação. Depois nós temos a Camila Teles, que é uma youtuber, é uma influenciadora do agro, que vai falar sobre o que sabemos e não sabemos do agro. Tá? Porque nós nos comunicamos como setor aí produtivo muito mal com a sociedade, gerando informações falsas. Né? Então, nós temos que também trabalhar por isso. À tarde, nós temos o Roberto Rodrigues, que é ex-secretário da Agricultura de São Paulo, é um dos conselheiros da ONU, da FAO especificamente, para a questão de alimentação no mundo, é um estudioso da agricultura, do agronegócio como um todo, e vai trazer um cenário futuro do agronegócio para o Brasil. Essa é uma das ideias. Volta-se as palestras aí de áreas específicas e depois nós temos um ponto extremamente importante, que é a conectividade no agro. Tá? Porque essa tecnologia ela demanda de conexão. Se eu não tiver conexão, eu não tenho. Então vamos ver o cenário, como é que o Ministério da Agricultura está vendo isso, como é que a FIEP, tá? Que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, está vendo essa questão de conectividade no agro, como a OCEPAR, que envolve todas as cooperativas do Estado do Paraná, está vendo isso, e um trabalho do professor Neylor, da UTFPR, aqui da nossa região, mostrando como é que está a conectividade. Depois nós vamos ter um curso, um mini curso sobre a questão de uso da bolsa para melhorar a rentabilidade do produtor. De uma forma muito simples, vai ser explicado como você, produtor, pode atuar na bolsa e melhor empregar o seu dinheiro. E aí tem vários mecanismos possíveis para isso, tá? Então, na quarta-feira, nós vamos ter alguns exemplos aí de produtores, tá? Que inovaram em suas tecnologias de produção. O Leomar, por exemplo, que é aqui no norte do Paraná, em que ele é um pequeno produtor de leite e ganhou prêmios pelo queijo que ele produz na Europa. E hoje a gente sabe que a bovinocultura leiteira ela está bem complicada em termos de rentabilidade. Então, mostrando essa uma opção, visto que também nós temos um projeto aqui na região de queijos, né? Então, esse é um dos cenários. E a gente termina, daí à tarde tem uma discussão sobre a questão de logística também, porque não adianta a gente aumentar a produção, tá? Aumentar a produção e não ter para quem exportar. Então, esses são temas transversais. E depois, o Gil Girardelli vai falar sobre o que tem de futuro em termos de tecnologia. Daqui 10 anos, 15 anos, e essa apresentação lhe traz um robô, tá? E a palestra é trabalhada junto com o robô. Então, também é outro aspecto. Dentro dos pontos específicos, vai ser trabalhada a questão da edição gênica de tilápia, a questão de custo de produção da suinocultura, a questão de sucessão familiar, como é que se trabalha isso, o uso dos dados, Big Data e inteligência artificial dentro da avicultura, que ela coleta um caminhão de dados e não sabe o que fazer com esses dados, ou como isso pode aumentar a rentabilidade. Um outro fator importante que é um estudo sobre a disponibilidade de água no estado do Paraná, até que ponto nós temos água suficiente para aumentar a nossa produção e produtividade, tá? Então, todas essas tecnologias que estão aqui, 2 anos, estão na mesa do consumidor de forma direta ou de forma indireta também, né? Então, esse é um cenário geral da programação de Nova MIT.
Vão ter os produtores também, são 15 agroindústrias que estarão lá. Vamos ter um painel sobre a questão do turismo rural, que é uma forma do produtor rural também agregar. Ele não envolve necessariamente tecnologia, tá? Mas demanda, por exemplo, de uma tecnologia que é conectividade no agro, para poder divulgar mais isso e poder desenvolver, aumentar a rentabilidade, tá, do produtor. Artesanato nosso aqui da região, que vai ser específico sobre as cadeias de proteína, também vai estar lá sendo representado. Você falando aí toda a programação, citando a programação, e a gente já olhando previamente a programação dessa edição do InovaMeet, a gente vê muitas figuras importantes no cenário do agro aí para o Brasil, a ex-ministra Tereza Cristina, atual senadora, você vê a Camila Telles, uma das principais influencers nesse cenário agro, representantes de empresas, universidades, de várias associações ligadas ao agro muito importantes. O sucesso das duas primeiras edições corroboram, dão ali um carimbo, vamos dizer assim, para chamar pessoas cada vez mais importantes, com maior notoriedade no meio e continuar agregando para o evento cada vez mais? Com certeza. Eu falo isso dando risada porque no primeiro, a quantidade de cancelamentos ou de nãos que a gente recebeu para esses palestrantes aí, e uma das características que a gente busca no palestrante é que ele tenha um pé no campo, ele tenha conhecimento prático do agricultor, saiba as dores do produtor. Então, todos os palestrantes, eles têm esse perfil. Eles sabem o que está acontecendo no campo, têm experiência com o produtor. Não é acadêmico, tá? E no segundo já foi menos, e nesse praticamente foi nulo. Todos os que a gente convidou, os palestrantes toparam vir no InovaMeet. Então, isso quer dizer, essa robustez, essa referência do InovaMeet para com as pessoas que lidam com isto, é interessante. Não, vamos sim, é importante, tá? Quer seja pela Embrapa, colocar o InovaMeet dentro do seu hall de eventos, quer seja pelos palestrantes também, que nós tínhamos o plano A, o plano B e o plano C, já preparado para esse ano. Estamos no plano A. Nem precisou usar o plano B, que são outros palestrantes também que pudessem substituir. Você citou ali uma das palestras, que é esse cuidado com a água, Sim. Se a gente vai ter água potável suficiente para aumentar a produção e quanto aumentar dessa produção aqui no Paraná, aqui na nossa região. E se vê muita gente falando aí até na mídia, nas redes sociais, que o agro não tem um cuidado ambiental, e aí a gente fala, mas essas falas são corretas, são incorretas? Como que você vê isso e como que você vê esse cuidado do agro com o meio ambiente? Se a área urbana consegue ter água, é em função da área rural, tá? Porque o processo de selamento dentro da área urbana impede que essa água infiltre, ela vai para o rio e ela vai muito rápido para fora desse ambiente. Quando a gente pensa na área rural, em que a chuva que cai infiltra nesse solo, vai escorrer muito devagar para as nascentes e para os rios, ela pereniza a presença de água. Então, o meio rural, ele é um grande reservatório de água. Não um reservatório como Itaipu, outros lagos, rios, ou coisa assim. É o próprio solo que é um grande reservatório. E isso é uma das coisas que está se trabalhando, por exemplo, né? Por isso que a gente apoiou também a vinda aí desse evento paralelo do plantio direto, tá? Dentro do sistema de manejo das cadeias produtivas, a água é extremamente importante e hoje cada vez mais, entendem que é um bem precioso. Com essa variação que nós estamos tendo aí de energia, nesses últimos dias, muitas propriedades ficaram sem água. E os animais não tem como, tem que ter água.
Tanto é que a prefeitura socorreu esses produtores com os caminhões-pipa para abastecer os reservatórios dessas granjas aí, né? Todo o processo hoje de liberação ambiental, ele é extremamente rigoroso para a questão de água. E esse estudo que a Embrapa está fazendo, que vai ser apresentado, ele tem esse objetivo, mostrar também que nós temos água no meio rural para aumentar a produção e a produtividade. Ou, de repente, não tem, que essa é uma realidade que a gente tem que encarar. Algumas zonas mesmo de Toledo têm dificuldade em ter água, né? Então, eu vejo que a área rural é o grande reservatório de água para a área urbana. Não fazendo essa segregação entre a área urbana e a área rural, porque nós estamos todos no ecossistema, tá? É o mesmo ecossistema, nós estamos no mesmo ambiente, né? Mas essa visão de que o agro é um grande poluente, ela é relativamente equivocado, né? Por quê? Porque nós temos mecanismos de controle pelos órgãos ambientais extremamente rigorosos. Olhando também ainda a programação, um dos itens ali que eu achei interessante foi o dia de campo que tem ali em um dos dias. Até gostaria que você explicasse um pouco mais como que vai ser esse dia de campo, que para mim é uma novidade. Não lembro de ter visto essa atividade nas outras duas edições. Não teve mesmo, né? Esse é um dos impactos da UMIP, Unidade Mista de Pesquisa e Inovação da Embrapa, tá? Que ela desenvolveu junto com um produtor ali de biodigestores ali na Vila Ipiranga, nessa região da Vila Ipiranga, um sistema que, além de você colocar dejetos de animais, suínos e aves, você faz uma mistura de sorgo ou capim-açu, que são os dois que estão sendo estudados, ou vai se incrementar silagem. Para quê? Para melhorar a produção de metano. Para que serve este metano? Hoje, um dos grandes petróleos verdes do mundo é o nitrogênio, como célula de combustível, tá? E a partir do biometano, você consegue produzir uma enormidade de produtos. Então, esse ano, o que está se buscando nesse dia de campo? Mostrar para os produtores que dentro da sua propriedade ele tem materiais, ou pode vir a ter materiais, que aumentam a produção de metano dentro da sua área. Para aqueles que convertem o biogás, tá, em energia, maior produção de energia. Para aqueles que convertem biometano para abastecimento de caminhões, como está acontecendo agora, também estou falando de uma tecnologia que nos próximos 2 anos vai estar estourando por aí, né? Tratores, caminhões, implementos agrícolas de forma geral, que estão sendo trabalhados para utilizar o biometano, também vai ampliar essa disponibilidade aí desse gás como combustível. Ou seja, eu consigo fazer uma economia circular dentro da minha propriedade. O cenário futuro eu não vou depender mais de energia externa, tem um problema de armazenamento ainda, que esse é o problema eterno da humanidade, vai continuar tendo, tem um problema de distribuição, mas eu posso produzir energia para mim, reduzir meus custos. Vou produzir o combustível para os meus equipamentos que eu tenho, para os meus tratores, caminhões e outros aí, dentro da minha propriedade. Então, eu começo a trabalhar de uma forma como economia circular, dentro da própria propriedade. E isso é o fantástico do mundo do agro aí que nós temos. E é isso que novamente quer mostrar. Então, esse dia de campo vai mostrar isso também,
essa potencialidade que nós temos aí. E esse é um trabalho que já está bastante avançado pela Embrapa. A Embrapa já tem dados, já tem informações sobre isso, já tem um diagnóstico sobre isso. E como eu falei, o Inovamit ele não vai trazer projetos que são para 10, 15 anos. São projetos que estão na beiradinha ali para entrar para o produtor. É isso que a gente quer aproximar. É essa a ideia do Inovamit. O Inovamit crescendo, se desenvolvendo, se consolidando como um evento importante para Toledo, para toda a região, e crescendo também no cenário estadual, nacional. É um evento feito a várias mãos, ali, prefeitura, associação comercial, sindicato rural, apoio das universidades, bioparque, vários outros entes, a Embrapa agora também em Toledo. Como você vê a importância de todos esses entes para criar esse evento e da sinergia entre eles para dar esse resultado? Cara, isso é fantástico, porque isso é quase um sonho de consumo. Porque você tem assim, vamos pegar as universidades. As universidades têm um capital cognitivo, ou seja, uma capacidade de pensar extremamente grande. As indústrias têm um capital produtivo muito grande. Falta para esse capital produtivo inovações, ideias diferentes, ideias novas. A universidade está cheia disso. Tá? E qual é a ideia? É linkar esses dois. Nós fazemos parte de um ecossistema, já foi premiado pelo CNI, tá? Que é o ecossistema Iguaçu Vale. Tá? Esse ecossistema ele só se estabiliza se tiver diversidade. Não se consegue ter um ecossistema com poucos agentes. Quanto mais agentes tivermos, melhor. E um detalhe extremamente importante, que é a grande evolução do nosso ecossistema, eu e Inovamit tem esse papel também, que é de baixar os muros, quebrar os muros, deixar tudo visível, tudo no plano. As empresas não precisam esconder o que elas estão fazendo. As universidades não precisam fechar dentro dos seus muros os seus projetos de pesquisa. Sem a universidade, que tem o papel cognitivo, mas não sabe colocar no mercado seus produtos, se conseguir puxar isso, todos nós ganhamos. E isso é o papel fundamental. Por isso que nós estamos trazendo duas ações justamente para potencializar isso. Um, que eu já falei, que é a Embrapa Conecta, em que ela vai partilhar suas demandas de parcerias estratégicas com indústrias, com empresas, com produtores e com universidades. E um outro, que é chamado Startup Weekend, em que 54 horas, jovens aí de ensino médio técnico e de universidades ficarão, entre aspas, fechados dentro do Centro de Eventos Ismael Esperafico, gerando uma empresa, uma startup. Em 54 horas, esses jovens vão sair com uma empresa apta a ter um CNPJ com alguns ajustes depois. Por que disso? Essa é uma forma de vincular também as demandas das empresas com as universidades e principalmente com quem vem depois de nós. Porque se nós não cultivarmos a educação inovadora e empreendedora, nós vamos estar fadados a fazer sempre a mesma coisa. Nós vamos retornar a capinar soja com enxada. Tá? Então, esse é um cenário de integração do Inovamit. Então, isso que você falou é perfeito aí. Agora a gente citou vários destaques aí do Inovamit, das outras edições, do que a gente vai ter de diferencial de programação para essa edição, mas como que as pessoas fazem para se inscrever no evento, quem quiser participar, os produtores que tiverem a intenção de ter acesso às palestras, como que eles devem proceder? A inscrição está sendo feita no site inovamit.com.br, tá? E fazer a inscrição lá te habilita a participar de qualquer evento dentro do Inovamit.
Uma das características, ele não é um evento para você chegar lá dia 1º e sair no dia 3. Esta palestra me interessa, que está lá na programação, eu vou lá e vou assistir esta palestra. Tá? Então ele permite, a ideia é ter um fluxo de pessoas intensa dentro do centro de eventos. E não é fechado, assim, tem 2, 3 palestras que eu quero assistir. Ótimo, vai assistir essas 2 ou 3. Então, fazendo a inscrição lá no site, facilita na hora do credenciamento. Ou então, na hora também pode fazer. Opa, isso aqui eu queria, não estava na programação, isso aqui me chamou a atenção, porque o vizinho falou, porque o técnico me falou, que acho que é importante, se adapta, me deu uma folga agora, vou lá dar uma olhada. Pode fazer a inscrição na hora. Quem é o nosso principal público? Tá? São os produtores que querem se desenvolver, que querem facilitar a sua vida no campo, que querem ganhar mais dinheiro. Os técnicos das integradoras que precisam estar antenado, quase que é uma obrigação, para essas tecnologias que estão vindo. Tá? Os estudantes da área do agronegócio como um todo, que estão aprendendo, que estão estudando, que estão conhecendo esse mundo. Tá? Então, esses são os alvos nossos aí. E, com certeza, os professores e as universidades. Tanto é que nós teremos um espaço para as universidades dentro de Nova Mídia. Porque é o momento de fazer contato com o produtor, é o momento de fazer contato com as empresas, é o momento das universidades fazerem contato com a Embrapa para melhorar, aprimorar esse nosso ecossistema. Né? Então, ele está bem, o Inovamit está bem misturado, homogeneizado nesse sentido, e ele foi pensado em cada um desses detalhes de como a gente desenvolver. Então, inovamit.com.br, faz sua inscrição lá que facilita no credenciamento, ou um pouquinho de paciência, faz o credenciamento na hora do Inovamit. Você citou aqui já durante a entrevista o tanto que o Inovamit já cresceu nesses 3 anos, chegando agora à sua 3ª edição. Citou também ali a questão dos palestrantes, como ficou mais fácil com a consolidação do evento, convidar palestrantes e pessoas mais renomadas, com mais experiência, inclusive, para o evento. Olhando para o futuro, como que você imagina o Inovamit daqui a alguns anos? É um evento que você olha e fala, não, esse evento vai perdurar por muitos anos, vai se tornar cada vez mais tradicional aqui em Toledo e na região. Qual que é o olhar de futuro que você... Até um olhar pessoal seu. Sim, o que eu vislumbro, que é uma discussão que a gente vai ter que ter no dia 4 já, estou chutando aí de abril, quando encerra o evento, que hoje a inovação nas cadeias de proteína animal. O cenário futuro que eu estou percebendo, e esse cenário futuro é o ano que vem, talvez, ou daqui 2 anos, ou 3 anos, tirar esse proteína animal, deixar apenas proteína. Porque hoje você tem tecnologias, vou dar um exemplo, não tem comercial, mas que eu posso produzir alface com determinadas proteínas do suíno. Eu posso pôr feijão com proteína de frango, para você ter uma ideia. Tá? Então, eu começo com a biotecnologia gerar os nutracêuticos aí, os produtos que fazem bem à saúde, não necessariamente via produção animal. Eu posso trabalhar com a produção vegetal também, produzindo isso. Então, esse é um cenário futuro que vai ser a retirada, possivelmente, de proteínas animais para proteínas apenas. E essa é uma estratégia do programa Oeste em Desenvolvimento, que ele visa, ele tem dentro das suas linhas estratégicas aqui, que envolve 54 municípios, proteínas e educação. Então, aqui o alvo das proteínas. E então é esse o cenário futuro que eu imagino do Inovamit. E ele crescendo mais, tornando-se América Latina, mundo, e é isso que
que eu vislumbro. Por quê? Nós temos hoje que buscar, já pensar em buscar, esse ano já foi tentado, foi um não que a gente recebeu por uma questão de agenda, buscar palestrantes internacionais para virem também. Apesar de que o que nós temos aqui no oeste do Paraná é mais para ser exportado do que para ser importado em termos de tecnologia. Hoje a tendência é que nós até, e essa talvez seja outra inversão, de atrair visitantes ao InovaMeet, participantes do InovaMeet, de outros países para absorver a nossa tecnologia. Esse é um cenário que eu vislumbro aí. Renato, já entrando na reta final desse nosso bate-papo, espaço aberto para você deixar o último destaque sobre o evento e também aquele último convite para quem quiser participar do InovaMeet entre os dias 1 e 3. Perfeito. Então, o InovaMeet vai acontecer no Centro de Eventos Ismael Esperafico. A programação está no nosso site, inovamit.com.br. É um momento ímpar para você ver tecnologia. E essa tecnologia, e sentir, entender, é um evento muito mais de conhecimento, de avanço, tá? Do que ele físico em si. Mas ele faz com que você saia na frente em termos de conhecimento, e conhecimento é o que gira a humanidade hoje. Nós estamos na era do conhecimento. E o InovaMeet tem isso. Então, conto com a presença de todos aí, os que tiverem um vínculo com o agro, e se não tiver, que vão lá experimentar um sorvete de frango, tá? Que é outra novidade que tem. Sorvete de tilápia já foi na primeira edição. O torresmo lá a pururuca de tilápia também foi ano passado. E esse ano tem essa novidade também, que é o sorvete de frango, tá? Vão lá para experimentar. Ou então, nos dias terça e quarta-feira, nos dias 2 e 3, nós teremos para o almoço porco no rolete também, que é um prato típico nosso. Então, não tem onde almoçar, tá? Vão lá no Centro de Eventos Ismael Esperafico, para quê? Para comer um porco no rolete, tá? E dar uma olhadinha lá no InovaMeet. O preço está extremamente acessível do porco no rolete, e quem vai fazer é o Rossi, que é um dos grandes chefes aí dentro de produzir lá, ou fazer o porco no rolete, né? Então nós temos aí essa abrangência. Por InovaMeet, sejam bem-vindos aí ao InovaMeet 1, 2 e 3 de abril. Renato, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, com a população de Toledo e região, de passar um pouco mais sobre como que vai ser o InovaMeet, esse evento que tem crescido tanto aqui na nossa região. Contem sempre conosco, contem com a Funtech, qual eu sou diretor, tá? E nosso papel é trabalhar com tecnologia, e não tecnologia apenas para o meio público, mas também e principalmente para o meio privado, tá? Então, conte sempre comigo, precisando de alguma coisa, conte sempre com a Funtech para conversar, debater, discutir os assuntos associados aí à tecnologia. Nós recebemos o Renato Trash, ele que é diretor executivo da Funtech, e veio falar um pouquinho mais sobre o InovaMeet, evento de inovação no setor de proteína animal, que vai ser realizado a sua terceira edição na próxima semana, dias 1, 2 e 3, segunda, terça e quarta-feira da próxima semana. Ele veio e falou um pouquinho das duas primeiras edições, do que a gente vai ter de inovação, de novidades, da programação para essa edição. Então, para ter acesso a essa e outras entrevistas, acessem o nosso site no www.toledonews.com.br e também as nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, o nosso Instagram, @site Toledo News, e também o nosso canal no YouTube. Lá tem essa, outras entrevistas e vários conteúdos para vocês. Então já aproveitem, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal para ter acesso a todas as entrevistas e demais conteúdos. Galera, nos vemos em breve e até mais!